O seu futuro é brincadeira? Passar pro INE e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui na Fábrica D. Hoje a gente vai resolver umas questões de termoquímica que tem uns conceitos adicionais, né? Conceitos mais aprofundados, né? Vamos falar um pouco de entropia, de processo reversível, para lembrar daquela aula que a gente comentou sobre tudo isso. Então vamos fazer umas questões legais, também lembrar um pouco da teoria, né? A primeira questão que a gente vai fazer é essa aqui, que você tem um mol de argônio e aí ele vai passar por uma expansão isotérmica a 0 graus Celsius, de 22,4 litros até 44,8 em 3 situações diferentes. A primeira é reversivelmente, a segunda contra uma pressão externa igual à pressão final e a terceira numa expansão livre, tá? Então, contra a pressão externa nula. Nessa primeira situação, ou seja, reversivelmente, isso aqui a gente pode usar tudo que a gente aprende, né? Basicamente nos primeiros módulos de física, né? Que a gente trabalha lá PV igual a nRT e calcula lá, caso a expansão seja isotérmica, a gente calcula a integralzinha de PDV. Né? Então o trabalho nesse caso, ele vai ser a integral de PDV. No caso aqui, a gente vai usar o quê? A gente vai usar que PV igual a nRT, de forma que P é nRT sobre V. Porque como nesse caso é reversível, a pressão aqui no trabalho, ela é sempre igual à pressão externa, né? A pressão interna é sempre igual à pressão externa. Então eu posso fazer a pressão instantânea do gás em qualquer situação. Então isso aqui vai ficar nRT sobre V dV. No caso aqui, esses caras são constantes. E aí fica a integral de 1 sobre V, que é ln, né? Claro, eu estou indo do volume inicial, que é 22,4 litros, do V1, até o volume final V2, que é 44,8. Então isso aqui vai me dar nRT, que é constante, e agora a integral de 1 sobre V vai ser ln de V, e aí quando eu fizer ln do final menos ln do inicial, vai ficar ln da razão, certo? Então vai ficar ln de V2 sobre V1. Então, com isso aqui, você tem um trabalho, no caso isotérmico, no caso reversível, né? Então, com isso, você consegue chegar que o trabalho, ele é N, 1 mol, R, T, que é 273, tá? Vezes R, vezes Ln, de 44,8 sobre 22,4, que é 2, tá? Não vou me apegar aqui a dizer a conta exata, porque o importante é a gente entender, R é sempre dado nas provas, né? O importante é a gente entender o que a gente está fazendo. Se eu estou numa expansão isotérmica, a temperatura final é igual à inicial, de forma que o meu ΔU ele é zero. Sendo o meu ΔU zero, quanto é que é o meu calor nesse caso? O meu calor vai ser exatamente igual ao meu trabalho. Por quê? Pela primeira lei da termodinâmica, tá? Lembra aí da primeira lei que ΔU é calor menos trabalho. Beleza? Lembra aí da convenção de sinal, né? Que o trabalho que eu estou dizendo é trabalho realizado pelo gás e calor aqui recebido pelo gás. Esse é o caso reversível, né? Se eu tiver uma expansão contra uma pressão externa igual à pressão final, percebe que eu não estou mais num processo reversível. Por quê? Porque no processo reversível a gente sempre assume que a pressão de fora, né, a pressão externa, ela é igual à pressão do gás a todo instante. Por isso que a gente troca aqui dentro da integral, né? No caso que você tem contra uma pressão externa igual à pressão final, como aqui o volume dobrou, a pressão final vai cair pela metade, né? Vai ser, no início eu tinha uma pressão de nRT sobre V, tá? Que é nRT sobre V, que é 22,4.
Então essa aqui é a minha pressão inicial, eu só usei aqui PV igual a nRT. E aí para eu achar a minha pressão final, eu tenho que dividir isso por 2, tá? Então eu vou botar um 2 aqui, e isso vai me dar 298 não, perdão, é 0 graus Celsius, 273. 273R sobre 44,8. Nesse caso, como é que vai ser o meu trabalho? Quando eu fizer essa integral de PDV, o meu P externo é constante, né? Então, quando eu for fazer o meu trabalho, isso aqui vai dar o meu P externo vezes o meu ΔV. Então, isso aqui vai me dar 273R sobre 44,8 vezes o meu ΔV. Se eu faço isso menos isso, 22,4. E aí, corta aqui, certo? Aqui vira 2. Com isso vai me dar 273R sobre 2. Tá vendo que deu um valor diferente aqui, né? E deu um valor menor, né? Porque ln de 2 é aproximadamente 0,6 alguma coisa, né? E aqui, se eu dividir por 2, é multiplicar por 0,5. Faz sentido o trabalho ter dado um valor menor? Com certeza. Por quê? Porque, pelo teorema do trabalho máximo, quando eu faço um processo de forma reversível, o meu trabalho tem que ser máximo. Então, se eu achasse um trabalho aqui que é maior que aquele ali, teria alguma coisa estranha. Nesse caso, a gente achou direitinho, né? Então, o nosso trabalho vai ser 273R sobre 2, tá? De novo, como eu estou num processo isotérmico, o meu ΔU ele é igual a 0, tá? Porque o gás não muda de temperatura, consequentemente, pela primeira lei, o meu calor é igual ao trabalho, né? 273R sobre 2. Beleza? No último caso, na letra C, ele pergunta se eu tiver uma expansão livre, né? Como é que é uma expansão livre, né? É contra uma pressão externa nula, igual a 0. E aí, nesse caso, se eu não tenho pressão externa, o meu gás ele se expande contra nada, né? Lembra que trabalho é uma expansão, você realiza trabalho quando você se expande contra uma força. Se você não tem pressão externa, você não está se expandindo contra nenhuma força. Com isso, quando eu faço o meu P externo ΔV, o meu trabalho vai zerar. Da mesma forma, eu tenho um processo isotérmico e o meu calor, pela primeira lei, também vai ser 0. Tá? Então, esse exemplo é interessante para a gente ilustrar como que você vai trabalhar em diferentes situações quando você tiver processos reversíveis ou irreversíveis, né? Contra a pressão externa, aqui também é irreversível, né? Até porque já caiu uma questão no ITA, na verdade na prova de física, que o processo ele era irreversível. E para você entender que ele era irreversível, você tinha que perceber que, na verdade, essa condição aqui não era satisfeita. Qual condição? A condição de que a pressão externa sempre se igualava à pressão interna. Ou seja, você não podia trocar o P externo por nRT sobre V a todo momento. Tá? Era uma situação tipo essa. Você tinha uma pressão externa diferente da pressão interna, então o processo era irreversível. Tá? E aí, o processo sendo irreversível, seu trabalho ele é calculado de outra forma. Tá bom, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos para a próxima questão aqui. Tá? Basicamente, eu botei ela aqui para a gente relembrar qual é a definição de entalpia e falar um pouco disso. Tá? Ela fala o seguinte: uma amostra de 1 mol de argônio se expande reversível e adiabaticamente, tá? Com a pressão inicial 1 atm, volume inicial V1, temperatura inicial T1. Tá? E aí ele fala que essa expansão adiabática ela vai de um volume V1 até 2V1, ou seja, dobra de volume. Aí ele pede para calcular ΔH em função de T1. E essa é uma questão, inicialmente um pouco estranha, porque você olha e você está fazendo um processo adiabático e ele pede para você calcular ΔH. Né? E você pode ficar um pouco confuso. Pô, como assim eu tenho que calcular ΔH se eu estou num processo adiabático? Né? Então, você tem que lembrar, né, que por mais que a gente fique repetindo não, que ΔH é o calor a pressão constante, na verdade ΔH não é um calor a pressão constante. Né? Acontece que quando você está a pressão constante, o ΔH ele reflete o calor, né, trocado no sistema. Né?
Então, sempre que você tem uma reação a pressão constante e você faz o calor, ele representa o ΔH. Mas ΔH não é isso, né? Vale lembrar, né, da aula que a gente falou de aprofundamento de termoquímica, que pela definição, tá? Então, pela definição, a gente define a entalpia H como U mais PV, tá? Então, a entalpia ela é definida dessa forma. E a gente tem que lembrar também, né, que como U é uma função de estado, como P é uma função de estado e como V é uma função de estado, a gente tem também que a entalpia H, ela também é uma função de estado, tá? E ela sendo uma função de estado, não importa se eu estou num processo que ocorre a pressão constante ou adiabaticamente, né? Não importa, porque a entalpia sendo uma função de estado, ela só importa, para eu calcular a variação dela, só importa o estado inicial e final, certo? Então, por mais que eu esteja num processo adiabático e não num processo a pressão constante, que é isobárico, você não precisa achar estranho o fato de ele estar perguntando o ΔH, porque a gente sabe a definição de H, tá? Primeiro ponto é o seguinte, né? Vamos calcular como mudam as coisas aqui, né? Na verdade, o T1 a gente nem precisa calcular, a gente poderia, né? Mas nem precisa, porque ele pede tudo em função de T1. Então, a primeira coisa é a gente lembrar o seguinte, como você está num processo adiabático e reversível, né? Então, você tem um processo adiabático e reversível, você pode escrever que PV elevado a gama é constante, né? Ou seja, se eu pego P1V1 e elevo a gama, isso aqui vai ser igual a P2V2 elevado a gama, né? Onde esse gama, ele é aquele fator que depende, né, do gás que eu estou trabalhando. Como no caso o meu gás ele é argônio, que é um gás monoatômico, o meu CV ele é 3 meios de R, o meu CP ele é 5 meios de R, então o meu gama nesse caso ele vai ser 5 terços, né? Que ele é igual a CP sobre CV, tá? E aí se eu tenho isso, eu consigo calcular qual vai ser a minha pressão final, tá? Se eu dobrei de volume. Então eu vou usar essa fórmula aqui para a gente chegar no quê? Que 1 vezes V1 elevado a gama é igual a P2 vezes 2V1 elevado a gama. Então isso aqui vai me dar que P2, o V1 elevado a gama vai sumir, tá? Ele tem dos dois lados. Vai ser 1 sobre 2 elevado a gama, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos gama ATM. Não vou substituir o gama aqui porque a gente sabe o valor do gama, né? Não precisa substituir, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter desse lado a minha pressão calculada, 2 elevado a menos gama ATM. Tá? Se eu tenho isso, o que eu sei agora? Eu sei tudo do meu processo. Eu consigo calcular trabalho, eu consigo calcular o ΔU, porque eu sei que o meu calor é zero. E aí, como é que eu faria para calcular o ΔH? Sabendo que H é U mais PV, como é que ficaria o meu ΔH? O meu ΔH nesse caso, e aí é que está o segredo da questão, se eu pego H é igual a U mais PV, o meu ΔH ele é ΔU mais ΔPV. Ou seja, eu tenho que levar em consideração qual é a variação do meu produto PV para poder calcular o meu ΔH. Ah, claro, quando você está numa situação que você está a pressão constante com certeza, o que você tem? Você tem que ΔH é ΔU mais, aí o P é constante. Então isso aqui vira PΔV. Tá? E aí quando você está num processo isotérmico, uma reação química, a gente diz que isso é ΔNRT. Isso aqui a gente viu lá na nossa aula de teoria, né? Claro que, de uma forma geral, isso é o que vale, tá? Então, para você calcular o ΔH de uma forma geral, você pode fazer isso aqui, tá? Principalmente nesse tipo de problema que você não tem nada químico, né, no meio, você tem uma expansão
de argônio, mas não tem reação. Então isso aqui poderia ser muito uma questão de física, só que ele pede uma propriedade que em geral se estuda na química, né, que é a entalpia. Mas aí não tem importância. E aí você tem que lembrar também que da primeira lei da termodinâmica, né, você tem que ΔU é calor menos trabalho. Se ΔU é calor menos trabalho, como é que fica se eu tenho uma expansão adiabática? Calor é zero, então ΔU é menos trabalho. E aí, como é que é menos trabalho se eu tenho uma expansão adiabática? Nesse caso, você pode trabalhar, você pode escrever isso de várias formas, né? Mas como nessa questão eu tenho ΔPV, eu prefiro trabalhar no calor da adiabática daquela fórmula ΔPV sobre 1 menos gama, né? Que isso aqui considera pressão final, volume final, menos pressão inicial, volume inicial sobre 1 menos gama. Tá? Porque aí agora aparece o meu ΔPV. Isso é o trabalho da adiabática, então o ΔU é menos isso. Então se eu coloco aqui na minha equação que a gente escreveu do ΔH, o que eu vou ter? Eu vou ter que o ΔH, que é o que ele está pedindo, é ΔU, que é menos isso, então é menos ΔPV sobre 1 menos gama. Posso escrever como ΔPV sobre gama menos 1. Né? Então, tirei o sinal de cima, botei o sinal embaixo, invertendo ali. E aqui mais ΔPV. Então, mais ΔPV. Com isso aqui, se eu coloco ΔPV em evidência, eu vou ficar com o quê? ΔPV, que multiplica 1 mais 1 sobre gama menos 1. Né? Isso aqui, se eu tiro MMC, o que eu vou ter? Eu vou ter 1, gama menos 1 mais 1 sobre gama menos 1. Né? Cortou 1, então eu vou ter que o meu ΔH, ele é ΔPV gama sobre gama menos 1. Né? E o ΔPV a gente sabe calcular, porque a gente sabe o P e o V final, P e o V inicial. Então, agora o meu ΔPV vai ficar o quê? Vai ficar P gama, vou botar o gama logo aqui. P final é 2 elevado a menos gama, vezes 2V1. Inicial 1 vezes V1. Isso tudo sobre gama menos 1. E aí, como ele pede em função de T1, não tem problema, né? Você pode usar PV igual a NRT no início, e aí você vai ter que, nesse iniciozinho, PV é 1 mol RT1. Então você pode trocar o V1 ali por RT1. E aí você vai ter em função de T1. R, como é uma constante conhecida, não tem problema ela aparecer na resposta final. Então você sabe isso aqui em função de T1, que é o V1, e você sabe o gama, que é 5/3, já que o gás é monoatômico. Então você chegou na sua resposta. Então tá vendo que é uma questão, como eu falei, que em princípio é uma questão de física, porque não tem reação, não tem nada. Poderia ser, se ele não pedisse isso aqui, poderia ser o início de uma questão de física. Só que ele pede ΔH, e aí você pode ficar um pouco nervoso e se confundir. Poxa, eu sei calcular ΔH como? Lei de Hess, entalpia de formação, energia de ligação. Pô, então como é que eu vou calcular o ΔH? Vai pela definição nesse caso, que é H uma função de estado, vem da definição, tá bom? Então, uma questão bacana para a gente lembrar aí, definição de entalpia, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Então, pessoal, a próxima questão fala assim, ó. Um recipiente isolado contém 1 mol de um líquido, volume molar 100 ml a 1 bar. Quando o líquido é abrupta e adiabaticamente comprimido a 100 bar, o volume cai a 99 ml. Calcule o ΔU e o ΔH. Então você vê que é uma questão para a gente aplicar o que a gente acabou de usar na outra questão, porque ele está falando de líquido. E assim que ele fala de líquido, a gente não sabe mais nada, né? Porque a gente tudo trabalha para gases ideais, ou no caso de Van der Waals, para gases reais. Então a gente nunca trabalha com líquido, por exemplo, para calcular ΔU e ΔH. Nesse caso, a gente vai ter que usar as definições, né? Porque se eu estou num processo adiabático, eu sei que eu não troco calor, e a primeira lei ela continua sendo válida, né? Então eu posso dizer
que no processo adiabático o meu ΔU ele é menos trabalho, tá? E aí com isso, como eu estou submetido abruptamente a uma pressão externa de 100 bar, eu posso dizer que esse trabalho ele é pressão externa vezes o meu ΔV, tá? Nesse caso, eu vou ter um sinal negativo aqui. Por que eu vou ter esse sinal negativo? Porque o líquido, no caso, ele está sendo comprimido. Então, o trabalho está sendo realizado sobre o líquido. Se o trabalho é realizado sobre o líquido, significa que o trabalho, né, para a gente usar a primeira lei dessa forma, ele é negativo, tá? Então, o meu ΔU é isso, o meu ΔH é isso. E, como a gente acabou de trabalhar na questão anterior, o meu ΔH ele vai ser ΔU mais ΔPV. Tá? Com isso, a gente consegue descobrir tudo da questão. Vamos lá. Ó. Trabalho. Para eu calcular o trabalho e jogar aqui, o que eu vou fazer? Meu trabalho é menos a pressão externa, que no caso ele abruptamente aplicou 100 bar. E o meu ΔV é de 100 ml para 99 ml. Então ele só comprimiu 1 ml. É um líquido, né? Faz sentido, né? Comprime bem pouco, mesmo com um aumento de pressão de 100 vezes mais. Né? Então o nosso trabalho ele vai ser 100 bar ml. Né? Não me preocupei aqui em passar para as unidades SI nem nada, porque o que importa é que a gente entendeu o conceito. Agora que a gente achou o trabalho, que é menos isso, né? Perdão, a gente consegue achar que o ΔU ele é menos trabalho, então ele é 100 bar ml, tá? E se o ΔU é 100 bar ml, a gente pode trabalhar com essa fórmula aqui em cima, que vai nos dar aqui ΔH, é ΔU que é 100, mais ΔPV, tá? Quem é o PV no final? P final é 100 bar, V final é 99 ml, menos P inicial é 1 bar, P V inicial 100 ml. Tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo P final vezes V final, e aqui eu estou fazendo P inicial, tá? ΔPV. Com isso eu vou achar que o meu ΔH ele vai ser 100 mais 9.900 menos 100. Cortou o 100, 9.900 bar por ml. Então tá vendo que entalpia é uma função de estado que não importa o tipo de coisa que a gente trabalha. Aqui não tem reação, aqui não tem nem gás, né? Aqui tem líquido. Então a gente pode trabalhar dessa forma que a entalpia ele é definida do jeito que a gente viu na questão anterior e não tem problema nenhum você usar essa definição, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Então, agora que a gente falou de entalpia, né, vamos entrar um pouco na parte de entender entropia, tá? Então vamos fazer mais duas questões de entropia para a gente entender bem, solidificar esse conceito. Vamos lá. Um mol de um gás ideal monoatômico é transformado de 0 graus Celsius 2 atm a menos 40 graus Celsius 0,4 atm. Calcule o ΔS, né? Calcule a variação de entropia. E aí vale a gente lembrar o quê? Que a variação de entropia, ela é o quê? Ela é o calor reversível, né? Trocado numa variação lá infinitesimal sobre a temperatura, né? É assim que a gente define aí a nossa variação de entropia. Então o nosso calor, eu tenho que tratar ele de forma reversível, né? E aí você pode se perguntar, poxa, mas nessa transformação ele não falou nada se o processo é reversível ou não. Então o que eu posso fazer? Lembra que o S, né, a entropia, ela é o quê? Ela é uma função de estado. Se ela é uma função de estado, o que importa são os valores final e inicial, né, do estado do meu gás. Não importa se eu estou fazendo por um processo reversível e irreversível. O ΔS do sistema, no caso aqui, ele vai ser sempre o mesmo, tá?
Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um caminho reversível no qual o meu gás faz isso, e aí, com isso, calcular o ΔS caso esse processo fosse reversível, porque dá no mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui um gráfico PV, e aí vamos tentar ilustrar o que está acontecendo. O gás está indo de uma pressão mais alta, certo? De 2 para 0,4. Então, eu vou marcar aqui o 2 atm e eu vou marcar aqui o 0,4 atm, tá? Então, essa pressão aqui está em atm e aqui eu vou trabalhar em litro, tanto faz. Vou trabalhar em litro. Como eu estou num gráfico PV, o que eu posso fazer para pensar em temperatura é lembrar das isotermas aqui assim, né? E quanto mais baixa a isoterma, menor a minha temperatura. Então, se eu estou... mas aí, para me situar no gráfico, né? Se eu estou a 0 graus Celsius e 2 atm e depois eu estou a menos 40 e 0,4 atm, o que eu posso fazer é o seguinte, né? Eu posso trabalhar em cima. Vou pegar aqui. Posso trabalhar, né, com a minha transformação começando nessa posição aqui, tá? Eu posso me expandir isotermicamente até eu chegar nessa pressão, tá? E aí, quando eu chegar nessa pressão, como eu estou isotermicamente, eu vou estar numa posição mais acima do que eu devo estar, né? Então, o que eu faço depois? Vamos lá, pessoal. Então, agora que a gente falou de entalpia, né, vamos entrar um pouco na parte de entender entropia, tá? Então, vamos fazer mais duas questões de entropia para a gente entender bem e solidificar esse conceito. Vamos lá. Um mol de um gás ideal monoatômico é transformado de 0 graus Celsius 2 atm a menos 40 graus Celsius 0,4 atm. Calcule o ΔS, né? Calcule a variação de entropia. E aí vale a gente lembrar o quê? Que a variação de entropia, ela é o quê? Ela é o calor reversível, né? Trocado numa variação lá infinitesimal sobre a temperatura, né? É assim que a gente define aí a nossa variação de entropia. Então, o nosso calor, eu tenho que tratar ele de forma reversível, né? E aí você pode se perguntar, poxa, mas nessa transformação ele não falou nada se o processo é reversível ou não. Então, o que eu posso fazer? Lembra que o S, né, a entropia, ela é o quê? Ela é uma função de estado. Se ela é uma função de estado, o que importa são os valores final e inicial, né, do estado do meu gás. Não importa se eu estou fazendo por um processo reversível ou irreversível. O ΔS do sistema, no caso aqui, ele vai ser sempre o mesmo, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um caminho reversível no qual o meu gás faz isso, e aí, com isso, calcular o ΔS caso esse processo fosse reversível, porque dá no mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui um gráfico PV, e aí vamos tentar ilustrar o que está acontecendo. O gás está indo de uma pressão mais alta, certo? De 2 para 0,4. Então, eu vou marcar aqui o 2 atm e eu vou marcar aqui o 0,4 atm, tá? Então, essa pressão aqui está em atm e aqui eu vou trabalhar em litro, tanto faz. Vou trabalhar em litro. Como eu estou num gráfico PV, o que eu posso fazer para pensar em temperatura é lembrar das isotermas aqui assim, né? E quanto mais baixa a isoterma, menor a minha temperatura. Então, se eu estou... mas aí, para me situar no gráfico, né? Se eu estou a 0 graus Celsius e 2 atm e depois eu estou a menos 40 e 0,4 atm, o que eu posso fazer é o seguinte, né? Eu posso trabalhar em cima. Vou pegar aqui. Posso trabalhar, né, com a minha transformação começando nessa posição aqui, tá? Eu posso me expandir isotermicamente até eu chegar nessa pressão, tá? E aí, quando eu chegar nessa pressão, como eu estou isotermicamente, eu vou estar numa posição
mais acima do que eu devo estar, né? Então, o que eu faço depois? Então, pessoal, vamos para a próxima questão aqui. A gente já trabalhou os conceitos de entalpia, né, nas últimas questões. Agora a gente vai fazer mais duas questões para trabalhar o conceito de entropia, tá? Para a gente falar de como a gente calcula entropia em diversas situações, assim como a gente fez com entalpia. Então, vamos lá. 1 mol de um gás ideal monoatômico é transformado de 0 graus Celsius e 2 atm a menos 40 graus Celsius e 0,4 atm. Calcule a variação de entropia, calcule o ΔS. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aí, né, é que o ΔS no processo, ele é o calor reversível trocado naquele processo sobre a temperatura, tá? E aí eu posso tomar isso de forma infinitesimal. Como esse processo ele pega um calor reversível, você pode achar estranho em primeiro lugar, porque você vai olhar e vai falar, poxa, ele não falou se o processo é reversível ou não. Só que não tem importância. Por quê? Porque o nosso S, né, a nossa entropia, ela é uma função de estado. E sendo a entropia uma função de estado, eu posso pegar um processo reversível que tem os mesmos estados final e inicial, e se eu calcular o ΔS entre eles, não importa qual outro caminho eu pegue, o ΔS vai ser sempre o mesmo, tá? Então, assim como a entalpia, a entropia também é uma função de estado, e a gente vai usar isso para poder resolver a questão, tá? Então, o que a gente pode fazer é tomar um processo, assumir um processo reversível, tomar um processo reversível que tenha como estado inicial isso aqui, como estado final isso aqui, e achar o ΔS desse processo. Para fazer isso, né, para ficar mais fácil a gente enxergar, vamos desenhar um diagrama PV, tá? E aí, no início, o meu gás ele está a uma pressão de 2 atm, então aqui eu vou marcar o 2 atm, e aqui eu vou marcar o final, que é 0,4 atm. Se eu faço PV igual a nRT nessas duas situações, eu vou achar que o meu volume inicial eu vou usar 273 Kelvin e 2 atm, né? Isso aqui é quase uma CNTP. Na verdade, eu tenho que dividir o volume por 2. E o meu volume final, eu vou usar menos 40, que é 233 Kelvin e 0,4. Com isso, meu volume final vai dar aproximadamente 47,6 litros, tá? Se o meu volume é 47,6, 47,7, enfim, aproximadamente, eu consigo marcar ele aqui também. Eu consigo marcar o meu 11,2 inicial e eu consigo marcar o meu 47,7 final. Então aqui eu estou trabalhando com pressão em atm e estou trabalhando com o meu volume em litros, tá? Então agora como é que eu vou fazer minha transformação? Lembra que não importa a transformação que eu escolha, então eu posso escolher uma transformação fácil, né? E aí para fazer isso eu vou fazer o seguinte, até para ilustrar, né, que a gente pode fazer qualquer transformação. Vou pegar aqui e eu vou fazer o seguinte. O meu gás, ele começa nesse estado aqui, tá? Estado 1. E ele termina nesse estado aqui, que é o estado 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher um caminho que ele vem daqui para cá isobaricamente e depois daqui para cá isocoricamente. Então, eu tenho um processo isobárico e eu tenho um processo aqui isovolumétrico ou isocórico, né? Ou isométrico, tá? Com isso, basta eu calcular o ΔS num processo isobárico, ΔS num processo isotérmico e somar os dois, tá? Então, é até bom a gente fazer dessa forma que a gente ilustra essas duas situações, tá? Eu tenho todo o meu sistema aqui, eu tenho a quantidade de mols do gás, eu tenho a pressão, eu tenho o ΔV, enfim. Então, se eu estou num processo isobárico, eu sei que o meu calor, nesse caso, ele é NCP ΔT, tá? Então, calor trocado nesse caso é isso aqui. Só que, ao longo do meu processo, tá? A minha temperatura ela vai mudando.
Então eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Então quando eu vou calcular o meu ΔS, né, eu tenho que usar aqui o meu ds, ele é NCP dt, uma variação infinitesimal de temperatura, sobre T. E aí nesse caso aqui, eu vou integrar, tá? Então nessa situação aqui, eu integro. Então eu vou ter aqui que o meu ΔS nesse processo, ele vai ser NCP integral de 1 sobre T, que é ln. E aí você tem que ver os pontos aqui. Vou chamar esse ponto aqui de 3, tá? Então é ln de T3 sobre T2, tá? Então isso acontece no isobárico. Caso eu tenha depois, caso não, que eu vou ter, né? Depois, no meu processo isocórico ou isovolumétrico, eu tenho uma coisa semelhante, né? Eu tenho que o calor, no caso aqui foi pressão constante, aqui vai ser volume, é NCV ΔT. E aqui é a mesma coisa, né? A minha temperatura ela vai mudando conforme eu vou comprimindo o meu gás. Então o meu ds vai ser NCV, só que aqui dt, uma variação infinitesimal. E aqui eu vou integrar. E aí quando eu fizer isso, eu vou ter que ΔS, ele é NCV ln de T2 sobre T3. Tá? E aí, com isso, eu já tenho a minha resposta final, porque eu sou capaz de achar a temperatura em 3, certo? Porque eu estou num processo isobárico, então a minha temperatura ela vai crescer proporcionalmente ao meu volume. Então eu tenho condição de achar T3. Como eu sei que o gás ele é monoatômico, eu sei CV e sei CP. Eu sei que CV é 3 meios de R e eu sei que CP é 5 meios de R. Então, com isso, eu consigo resolver a questão, né? Tá? Então, o meu ΔS ele vai ser quanto? O meu ΔS ele vai ser N, que ele me deu, CP, que é 5 meios de R, ln de T3 sobre T2. Quanto é que é T3 sobre T2? Perceba que aqui na minha expansão, perdão, aqui não é T2, né? Aqui é T1. Perdão. Que é que eu começo daqui. Percebe que nessa expansão de 1 para 3, eu tenho que P sobre T é constante. Então, se P sobre T é constante, P1, V1 é P3, V3. Tá? Perdão. P1, T1 é P3 sobre T3. Então, se eu quero saber T3 sobre T1, isso vai ser P3 sobre P1, certo? Não, perdão, pressão é constante, né? V, isso, agora foi. Então, isobárico, V sobre T, agora foi. Então, V1 sobre T1 é V3 sobre T3. Então, percebe que o meu T3 sobre T1, jogando para cá, ele é V3 sobre V1. Só que V3, ele é igual a V2, né? Porque isso aqui é isovolumétrico. Então, não preciso nem calcular qual seria a temperatura aqui. Eu posso falar que isso aqui é V2 sobre V1, tá? Será que eu posso fazer algo semelhante no processo isovolumétrico final? Posso, porque olha só. Aqui eu tenho mais NCV, que é 3 meios de R, ou seja, 3 meios de R, ln de T2 sobre T3. Quanto é T2 sobre T3? Percebe que se eu estou no processo isovolumétrico, P3 sobre T3 é igual a P2 sobre T2. Então, se eu quero saber T2 sobre T3, isso aqui vai dar P2 sobre P3. Tá vendo? Então, isso aqui... Só que P3 é exatamente igual a P1, porque esse processo aqui é isobárico. Então, isso aqui é P2 sobre P1. Tá? Então, essa é a minha variação de entropia em função de tudo que ele deu no problema, né? Eu não precisaria fazer nenhuma dessas contas, né? Eu fiz porque é o mais intuitivo que você faz, só que depois, no final, você percebe que você não precisa fazer essas contas, né? E isso aqui vale de uma forma geral, tá? Isso aqui é uma forma de você calcular o ΔS do sistema sempre que você tem o gásinho de uma certa temperatura, uma certa pressão, para uma outra certa temperatura e certa pressão de novo. Você pode fazer isso aqui, tá? Ou deixar em função das temperaturas, né? Como a gente já calculou os volumes ali,
fica essa fórmula final aqui, tá bom? Então a gente lembrou aí como é que você calcula a entropia do sistema, lembrou umas propriedades aqui, né? E somou as entropias, dividiu o gráfico aqui. Questão bem bacana. E aí, para a gente fechar, vamos fazer mais uma questão de entropia, que aí relaciona com a reversibilidade do processo. Porque isso aqui que a gente calculou foi o ΔS do sistema. E se eu quiser calcular o ΔS de uma forma geral, né? Como é que ficaria isso? Vamos ilustrar isso vendo uma questão. Vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer aqui aquela questão, né? Para a gente tratar, né, de diferentes tipos de processos, se é reversível ou irreversível, a gente vê como que o ΔS muda nessa situação, né? Então, inicialmente, você tem uma amostra de gás ideal a 323 Kelvin, tá? Eu vou chamar isso aqui de T1. E tem um volume de 2,59 litros, tá? Vou chamar de V1. E exerce uma pressão de 3,67 atm P1. Então, eu já tenho as condições iniciais P1, V1 e T1 do meu gás. E é permitido que o gás ele se expanda até um volume final, então V2, de 8,89 por dois caminhos diferentes. Um deles é uma expansão isotérmica reversível e a outra é uma expansão livre isotérmica irreversível, já que é uma expansão livre, né? E ele pede para você calcular quanto vai ser o ΔS do sistema, que é o gás, o ΔS da vizinhança e o ΔS do universo, né? Os teoremas que a gente trabalhou que falam de ΔS são em relação ao ΔS do universo, né? O ΔS do universo ele é maior que zero em processos irreversíveis e ele é igual a zero em processos reversíveis. Então isso já é uma dica para a gente fazer o primeiro item, tá? O primeiro item a gente tem um gás numa situação aqui inicial e ele vai se expandir até um volume V2 final isotermicamente. E aí calcular o ΔS disso, a gente pode fazer, né, que o ΔS ele é um calor reversível sobre temperatura. E aí, como é uma expansão isotérmica, esse calor é igual ao trabalho, certo? Então, na verdade, quando eu estou trabalhando aqui com calor na isotérmica, lembra que eu tenho nRT V2 sobre V1, né? Porque o calor é igual ao trabalho. Então, se na isotérmica eu tenho que expressão conhecida que o meu trabalho é nRT ln de volume final sobre volume inicial, o que eu vou ter aqui é que o meu calor reversível é isso, que vai ser nRT ln de V2 sobre V1 sobre T. Tá? Então percebe que o meu T não muda, nada muda. Então, quando eu integrar, isso aqui não vai dar nada, né? Na verdade já está calculado, né? Então eu tenho que o meu ΔS do sistema, ele corto T, NR, ln de V2 sobre V1. E eu tenho V2 e tenho V1, tá? Agora, como isso é um processo reversível, então como eu estou trabalhando em um processo reversível, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que o meu ΔS do universo, ele tem que ser quanto? Zero, né? O ΔS do universo é zero. E aí, se o ΔS do universo é zero, eu concluo que o meu ΔS da vizinhança tem que ser menos o ΔS do sistema. Porque quando eu somo sistema e vizinhança, tem universo. Então, o ΔS da vizinhança ele tem que ser menos NR ln de V2 sobre V1. E o N eu consigo calcular, né? Porque ele me deu as condições iniciais. Eu tenho T1, V1 e P1. Então eu posso usar aqui o meu N, ele é P1, V1 sobre RT1. Tá? Então aquele N ali também é uma variável que eu conheço. Isso é no caso reversível. Agora, qual seria a diferença se eu tivesse uma expansão livre isotérmica? Numa expansão livre, como é que ficaria o processo? A gente tem que o nosso calor é zero, a gente tem que o nosso ΔU é zero e que o nosso trabalho é zero, como a gente viu na questão lá atrás, né? Aí você vai pensar, poxa, mas esse calor igual a zero, ele é reversível ou irreversível? Se eu estou numa expansão livre e meu calor é zero, esse calor é irreversível, porque a expansão livre ela é irreversível. Então, se eu quero saber o ΔS do sistema,
Numa expansão livre e reversível, o que eu posso fazer? Eu posso escolher um caminho reversível que tem os mesmos estados inicial e final. Porque dessa forma, como eu sei que S é uma função de estado, vai dar no mesmo. Então percebe que os estados inicial e final são os mesmos, tanto na letra A quanto na letra B. Então se eu quero calcular o ΔS do sistema, ele seria o mesmo. NR ln de V2 sobre V1. Ele vai ficar, não, peraí, mas como que a gente chegou no mesmo ΔS do sistema se nesse caso é irreversível? Se é irreversível, gente, a única coisa que a gente pode dizer por enquanto é que o ΔS do universo ele é maior que zero. Tá? Mas a gente não, com isso a gente não consegue calcular o ΔS da vizinhança. Só que o ΔS do sistema é o mesmo. Por quê? Porque o sistema, que é o gás, ele foi das mesmas condições iniciais para as mesmas condições finais nos dois casos. Tá? Então o que vai mudar é o ΔS da vizinhança. Pensa bem, né? Como é que ficaria o ΔS da vizinhança? O calor trocado é zero, porque eu tenho uma expansão livre. Então a vizinhança, ela troca calor, ela recebe calor? Não. Então o meu ΔS da vizinhança, ele é zero. Tá? Se o ΔS da vizinhança é zero, eu consigo tirar que o ΔS do universo, ele é NR ln de V2 sobre V1 mais zero. Então percebe que nesse caso, o ΔS do universo, ele não se anulou. Por que ele não se anulou? Porque eu tenho um processo irreversível. Tá? E isso aqui faz toda a diferença. Então, quando eu tenho dois processos e tenho os mesmos estados final e inicial do sistema, qual é a diferença? É a vizinhança. Tá? Então, a vizinhança ela faz toda a diferença quando você tem um processo irreversível e um processo reversível. Porque lembra que reversibilidade tem a ver com a vizinhança, né? Porque quando eu tenho um processo reversível, a vizinhança ela sempre se adequa, né? Eu tenho sempre um equilíbrio a cada estado do meu sistema. Se eu tenho uma vizinhança, que no caso aqui é uma expansão livre, que eu estou indo contra a pressão nula, então a minha vizinhança ela sofre um processo diferente do que se eu tivesse um processo reversível aqui na letra A. Tá bom, pessoal? Então, essa foi uma aula para a gente relembrar conceitos de entalpia e entropia e ver como isso se aplica em situações, né, que às vezes é uma questão que parece mais de física, né, não tem uma reação propriamente dita, mas que muitas vezes a gente fica na dúvida. Então, essas aulas aí vão te ajudar a massificar esses conceitos de entalpia e de entropia e também vão ser aí uma base aí para você resolver os tipos de questão disso que caem no IME e no ITA. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Valeu! O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D!